Pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre algumas regras de ortografia, agora nós iremos ver, pessoal, o uso dos porquês, certo? Aí nós iremos também ver depois o uso de algumas expressões, tá certo? Então aqui, pessoal, na língua portuguesa, nós teremos o uso de 4 porquês. Vamos logo analisar essa tirinha, ó. Nós temos na primeira tirinha. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Nos separamos nas perguntas, nos juntamos nas respostas. Olha que interessante, pessoal, essas tirinhas utilizando o porquê. E veja que eles estão sendo utilizados adequadamente, tá certo? Então, aqui nós temos os 4 porquês da língua portuguesa. O primeiro porquê, pessoal, junto, sem acento, né? Ele tem uma classificaçãozinha de conjunção. Então, essa conjunção, ela pode ser explicativa, com valor aí depois. Ela pode ter, né, uma indicação de causa, quando nós podemos substituir por já que. Ela pode ter uma finalidade, para que, e ela pode também ter aí após o verbo ser. Então, esse porquê, pessoal, ele é um junto sem acento, indicando aí, né, uma conjunção, ok? Mas na frente nós iremos ver os exemplos em um referente. O porquê também, pessoal, nós temos o junto acentuado, certo? Que ele tem valor semântico de substantivo. Esse é bastante interessante, pessoal, porque sempre na frase ele vem acompanhado de um artigo. Porque como ele é substantivo, ele sempre vem acompanhado do artigo o. O porquê separado sem acento, ele tem uma relação aí, uma ideia, né, de preposição mais pronome. Então, ele pode ser substituído por causa, né, ou por qual razão, pelo qual, e pode também vir depois de eis e daí. E o porquê separado com acentozinho no final de frases. Agora, nós iremos ver aqui, pessoal, mais, né, detalhadozinho. Quando que eu utilizo o porquê sem acento, pessoal? Eu utilizo sempre em perguntas. Então, sempre em perguntas, eu vou utilizar o porquê separado sem acento. Veja o exemplo. Por que foi embora? Então, veja que esse porquê vem no iniciozinho de uma pergunta, ele é separado e não tem acento. Quando que eu utilizo o porquê junto sem acento? Em resposta. Então, por exemplo, por que choveu? Por que foi embora? Eu respondo, porque choveu. Então, o primeiro porquê de pergunta é separado sem acento. Quando eu faço eu respondo alguma pergunta, ele tem que ser junto sem o acento, ok? O separado com acento, pessoal, ele é utilizado sempre no final de frases, sempre. E também é interessante porque ele, depois dele vem, né, ele sempre vem junto do pontinho de interrogação ou então de um ponto final, ele sempre vem seguido de pontuação. Então, ó, fim da frase. Arrasaram, atrasaram, por quê? Então, esse porquê ele vem no final da frase e sempre vem aí juntinho de um sinal de pontuação, né? Pontinho aí de interrogação. E o porquê junto acentuado, ele tem valor semântico de substantivo. Como eu já havia dito anteriormente para vocês, ele sempre vem acompanhado de um artigo, porque ele vem delimitando como substantivo. Vamos ver o exemplo. Você sabe o porquê disso. Então, nós temos aí o porquê junto acentuado e temos acompanhado o artigozinho o porquê. Então, essa aí, pessoal, é mais uma aulinha, tá? Para a gente poder saber como utilizar os porquês, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida vocês também podem estar vendo lá na páginazinha do livro de vocês, a mesma página lá que eu já havia dito na aula passada sobre a ortografia, na aula anterior, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.